Graça e paz, amados. Vamos iniciar então a nossa escola bíblica dominical online, nessa segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Desde já agradeço a você que está acompanhando essa transmissão, onde juntos nós vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Vamos estar iniciando fazendo uma oração em o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor na beleza de Tua santidade. Obrigado por mais um dia na Tua presença que o Senhor tem nos concedido. Nesse instante estaremos meditando na Tua palavra, que o Senhor venha estar abrindo os olhos do nosso entendimento, para que venhamos compreender a revelação do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e o fazemos, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, nessa oportunidade nós vamos meditar num tema muito importante, onde falaremos sobre o Espírito Santo na nossa salvação. Salvação é o assunto principal das Sagradas Escrituras. A Bíblia ela tem um único objetivo, ela foi escrita para nos mostrar o plano de salvação de Deus para a humanidade. A Bíblia não é um livro de economia, a Bíblia não é um livro de biologia, a Bíblia não é um livro de ciências políticas, não. Podemos achar esses assuntos inseridos nela, mas ela é um livro escrito, revelado, para nos mostrar o plano de salvação de Deus para a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, as Sagradas Escrituras, elas vêm nos mostrar coisas que diz respeito à vida eterna. Nós encontramos a vida eterna nas Sagradas Escrituras, porque elas testificam do Senhor Jesus. Diz o apóstolo Pedro que tudo que diz respeito à piedade, Deus nos concedeu. E isso está nos concedido, revelado aonde? Na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Então devemos buscar na Bíblia tudo que diz respeito à nossa salvação, porque este é o assunto principal, de Gênesis a Apocalipse. E sobre a salvação nós vemos a participação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai ele decretou sobre a salvação. Tem vários textos que nos mostram a salvação como sendo um decreto de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A palavra que nós traduzimos no português e elegeu, vem do grego e significa decretou, predestinou. Ou seja, é um decreto. A salvação foi decretada por Deus antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Atos 2, 23, o apóstolo São Pedro, no seu primeiro discurso, ele diz a respeito de Jesus: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes. Aqui Pedro nos mostra que a salvação que nos foi dada mediante o sacrifício de Jesus, ela veio porque foi determinado em um conselho de Deus. Ou seja, Deus já tinha decretado a morte do seu Filho para que através dessa morte nós alcancemos a salvação. Então a participação do Pai na salvação foi que ele a decretou. Ele a determinou no seu secreto conselho. O Filho, por sua vez, ele cumpriu os decretos de Deus sobre a salvação. O Pai decreta e o Filho vem e cumpre esses decretos. Apocalipse 3:8 diz: e adoraram-na a respeito da besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o Pai tinha decretado que o Cordeiro iria morrer. Isso desde a fundação do mundo.
O Filho veio então como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veio cumprir esse decreto, veio morrer em nosso lugar, veio oferecer o único sacrifício que era capaz de apaziguar a ira de Deus que estava sobre as nossas vidas. João 12, 32 e 33, o Senhor Jesus ele diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então ele nos mostra aqui que ele veio para cumprir esse decreto. Ele veio então para morrer em nosso lugar. Veio para ser crucificado naquele madeiro, no lugar da sua noiva, no lugar da sua igreja, em favor do seu povo, em favor dos seus eleitos. Então o Pai decreta, o Filho cumpre os decretos de Deus. E qual seria o papel do Espírito Santo, então, na nossa salvação? O Pai decreta, o Filho cumpre os decretos, e o Espírito Santo? Será que ele fica inerte? Será que ele ficou de fora do plano da salvação? Ou ele também tem um papel fundamental na salvação dos filhos do Senhor? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia nos revela sobre o papel do Espírito Santo, sobre a salvação do homem? É sobre isso que vamos falar nessa noite. Este é o tema e o estudo vai girar em torno deste assunto. E quero acreditar que no final desse estudo você consiga entender e responder qual é o papel do Espírito Santo na sua salvação, na minha salvação, na nossa salvação. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos nós conhecemos esse texto. É o texto áureo das igrejas cristãs, onde o apóstolo nos revela que a salvação é pela graça de Deus, que nós, miseráveis pecadores, fomos alcançados pelo amor de Deus, fomos alcançados pela salvação do Senhor, unicamente por sua graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, a salvação não vem de nós, ela é dom de Deus. Todos nós sabemos, nós que cremos no Senhor Jesus, que o mérito da salvação não é nosso, que o mérito da salvação não está em nós, mas que o mérito da salvação está em um outro, está externo a nós, ou seja, está em Cristo Jesus. É pela graça de Deus que somos salvos. Nós não somos merecedores dessa salvação. Deus quis nos salvar e nos salvou mediante o seu amor, tão somente por graça. Nós entendemos hoje isso com muita facilidade, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo muito obscuro na Igreja de Cristo. É conhecido pela teologia de anos de trevas. A igreja antes da reforma, ela não ensinava dessa forma, ela ensinava a salvação pelas obras. Eram as chamadas obras de penitências. A igreja ensinava que o homem iria alcançar ou merecer a salvação por suas obras, através de penitências que ele iria cumprir. As obras de penitência eram divididas em três. Eram a contrição, que nós chamamos de arrependimento, a confissão dos pecados e a reparação. Então a igreja ensinava isso, que o homem ele tinha que dar esses três passos constantemente, diariamente. Ele tinha que ter contrição, confissão e reparação. E através dessas obras, no final de sua vida, se ele for achado digno, ele seria salvo. E por vez, a reparação também era dividida de três formas. Ele tinha que orar, jejuar e dar esmola. Orar é tudo aquilo que diz respeito a atividades da alma. É oração como nós entendemos, mas também como ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, cantar louvores. O jejuar era entendido como o abster-se de alimento, mas também fazer vigílias, qualquer mortificação da carne, andar de joelhos sob escadas e por aí vai. E dar esmolas, que eram obras de caridade, de amor para com o próximo. Então a igreja ensinava isso. Cometeu um pecado, tem que haver contrição, confissão e reparação. O pecador ele tinha que fazer algo para reparar o pecado que ele fez. E com o passar do tempo, o que a igreja fez? Ela substituiu essa reparação pelas indulgências.
Começou a ensinar que você não precisa mais, para reparar o seu pecado, orar ou jejuar ou dar esmola. Você tem que pagar uma indulgência. Através dessa indulgência, você vai alcançar o perdão para os seus pecados. Cada pecado que você fizer, você compra uma indulgência e assim você vai ser perdoado. Nada mais contrário às Sagradas Escrituras. O profeta já diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Então, a cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas, porque somos pecadores e somos necessitados dessa misericórdia. Recebemos o perdão de Deus não porque compramos indulgência, mas porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E diante então desses ensinamentos, principalmente das indulgências, levantaram-se por obra de Deus, por inspiração do Espírito Santo, os reformadores, e começaram então a ensinar a salvação pela graça de Deus. Quero frisar aqui que Martinho Lutero ou João Calvino, eles não criaram essa doutrina, muito pelo contrário, ela é bíblica, ela é apostólica, ela é ensinada por Jesus, por toda a Sagrada Escritura, que a salvação é então somente pela graça de Deus. O que os reformadores fizeram foi novamente ensinar isso que a igreja não mais estava ensinando. Eles trouxeram novamente à luz o que a igreja tinha colocado em trevas. Então os reformadores não criaram a doutrina da salvação pela graça, muito pelo contrário, eles a ensinaram das Sagradas Escrituras. É a Bíblia que ensina essa verdade. João Calvino, nos seus comentários bíblicos a respeito de Efésios 2:8, ele explica dessa forma, que a expressão porque pela graça sois salvos, ele diz que Paulo assevera que a salvação dos Efésios era inteiramente obra, e obra gratuita de Deus. Eles, porém, alcançaram essa graça por meio da fé. A salvação não é um galardão ou recompensa, mas simplesmente graça. A fé, pois, põe diante de Deus um homem vazio, e assim o apóstolo adiciona: não vem de vós. Para nada reivindicando para si mesmos, reconheçam unicamente a Deus como autor da salvação. Então, João Calvino, reformador de Genebra, ele ensinou a salvação pela graça. Ele nos mostrou à igreja de sua época e daí em diante, que a salvação ela não é um galardão. A salvação não é uma recompensa. Eu não recebo a salvação por algo que eu fiz. Nós trabalhamos o mês inteiro, no final do mês, o galardão é o quê? É o salário. A recompensa do meu trabalho mensal na minha empresa é o quê? É o meu salário. Mas a salvação não é galardão. A salvação não é recompensa. Eu não faço nada para alcançar essa salvação, para merecer essa salvação. Essa salvação vem de Deus, não vem de nós. É pela graça do Senhor. Isso por quê? Porque Deus coloca o homem diante dele vazio, para mostrar ao homem que ele não conseguiria nunca alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. Mas Deus quis salvá-lo e o fez por sua graça. João Calvino, nos comentários bíblicos, ele prossegue que a expressão é dom de Deus significa, em vez do que dissera que a salvação deles é de graça, ele agora afirma que ela é dom de Deus. Em vez do que dissera não vem de vós, ele agora diz não vem de obras. Daí descobrimos que o apóstolo não deixa ao homem absolutamente nada em sua busca da salvação. Então é claro nos ensinamentos do mestre João Calvino a salvação pela graça de Deus. E não só ele. Martinho Lutero, na sua obra 96 Teses sobre Teologia Escolástica, a tese de número 56, ele diz: Deus não pode aceitar o homem sem sua graça justificadora. Então Martinho Lutero também entendeu isso, ensinou isso, que só uma forma do homem ser aceito por Deus, mediante a sua graça justificadora. Deus nos aceita, não é um homem que aceita Jesus, não é um homem que escolhe a Jesus. Jesus foi claro, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. E o homem só pode ser aceito por Deus mediante a graça justificadora do Senhor, não por meus méritos, não por minhas próprias obras, porque nada que eu faça, que eu fizesse, iria aplacar a ira de Deus. Nada que eu fizesse iria
aplacar a ira do Senhor que estava sobre a minha vida. Não, mas é tão somente pela graça justificadora do Senhor que eu fui aceito nos braços do Pai. Somente por sua graça a noiva é aceita, é recebida nos braços do noivo. Então todos os reformadores, tanto João Calvino quanto Martinho Lutero, ensinaram a salvação pela graça. Se somos igrejas reformadas, se somos igrejas protestantes, cremos e devemos ensinar a salvação tão somente pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é dom do Senhor. A palavra graça vem no grego charis. E ela significa favor imerecido. Quando você diz, fulano recebeu isso por graça, ou seja, ele recebeu sem merecer. Ele não merecia, mas recebeu por graça. Na Idade Média, o principal teólogo da igreja era Tomás de Aquino, isso em 1225. Ele nasceu em 1225 e morreu em 1274. São Tomás de Aquino era chamado de doutor angélico ou doutor dos anjos, que ele escreveu sobre tudo, mas deu muita ênfase sobre angelologia. Então foi conhecido na história como o doutor dos anjos. Já na patrística, que é os primeiros séculos da igreja, o principal teólogo era Agostinho, bispo de Hipona, conhecido popularmente como Santo Agostinho. Agostinho também tinha um apelido, ele era chamado de Doutor Graça. Por que ele era chamado de Doutor Graça? Porque ele elaborou a teologia da sola gratia, ou seja, somente a graça do Senhor. Ele não criou essa doutrina, ele tirou esses ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então ele foi chamado de Doutor Graça, porque ele mostrou a salvação pela graça de Deus. E fez essa expressão, sola gratia, ou somente pela graça. Ou seja, ele ensinava que a salvação era somente pela graça de Deus. E os reformadores Martinho Lutero e João Calvino, eles recuperaram então essa noção da sola gratia, criada por Agostinho. Fizeram aquele movimento ad fontes, voltaram às fontes do cristianismo, foram aos pais da igreja, viram os ensinamentos dos pais da igreja e debruçaram sobre os ensinamentos de Santo Agostinho e recuperaram então essa noção da sola gratia, da salvação somente pela graça de Deus. E como que Agostinho então criou essa doutrina da sola gratia, de somente pela graça? Ele criou essa doutrina porque havia um outro teólogo na sua época, chamado de Pelágio, e Pelágio tinha uma visão completamente diferente de Agostinho. Ele ensinava a salvação por obras, que o homem tinha que ser salvo por suas próprias obras, por seus próprios méritos. E eles entraram em vários debates teológicos. Eles fizeram muitas discussões no campo das ideias sobre esses dois pontos de vista. Então, por causa desses embates, então Agostinho criou a doutrina da sola gratia. Isso tudo começou porque em uma dos escritos de São Agostinho, nas suas confissões, ele escreveu o seguinte: ó Deus, concede o que ordenaste e ordena o que desejas. Quando o Pelágio leu essa expressão de Agostinho, ele diz: não, está errado. Deus não tem que me conceder o que ele me ordena. Eu vou fazer da minha própria força. Eu vou cumprir as ordens do Senhor sozinho. Eu vou merecer entrar no céu. E Agostinho dizia, pelo contrário, Deus tem que nos conceder ajuda, auxílio, força. Tem que nos assistir para que nós venhamos conseguir cumprir o que Ele ordenou. Que sem a ajuda de Deus, nós nunca conseguiríamos cumprir com todas as ordenanças do Senhor. Era isso que Agostinho ensinava. E ele tirou isso, não foi da filosofia, foi do próprio texto bíblico. Por exemplo, Jeremias 31:18, a parte B, o profeta diz: converte-me e me converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Jeremias ele pediu a Deus: Deus, me converta, para que assim eu seja convertido. Jeremias já ensinava isso na sua época, que
Se Deus não agir na vida do homem natural, esse homem jamais se converterá ao Senhor. É preciso que Deus venha e nos converta a Ele. E uma vez que Ele nos convertendo, aí nós seremos verdadeiramente convertidos a Ele. E Jeremias, em Lamentações 5:21, ele escreve novamente: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Então daí, Santo Agostinho, lendo esses textos, ele então entendeu que é preciso que Deus venha nos conceder o que Ele tem nos ordenado, que sem o auxílio de Deus nunca cumpriríamos as suas ordenanças. E não foi só Santo Agostinho, os reformadores então, Martinho Lutero e João Calvino, vieram nessa mesma linha de pensamento. Martinho Lutero, nas suas 97 teses sobre a teologia escolástica, a tese 5 dele, ele diz isso: é falso afirmar que a inclinação do homem é livre para escolher entre duas coisas opostas. Na verdade, sua inclinação certamente não é livre, mas está cativa. Então Martinho Lutero já também ensinou o que Agostinho ensinava. Tirou isso da Bíblia Sagrada, que é preciso que Deus venha nos converter a Ele. Por quê? Porque a nossa inclinação não é livre, ela é cativa. O homem está preso pelo pecado. É o que a Bíblia diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não nos libertar, nós não seremos livres. E o contrário de liberdade é o quê? É cativeiro, é prisão. O homem que não foi liberto pelo Senhor Jesus, ele está preso. Então o homem natural, ele não é livre, ele está cativo, está preso pelo pecado. Então é preciso que o Filho o liberte, que Deus venha convertê-lo a si mesmo, para que o homem seja convertido. A tese 7, Martinho Lutero diz: mas sem a graça de Deus, a vontade produz necessariamente o comportamento que não está de acordo com isso e é mau. Então Lutero ensinou que sem a graça de Deus, o comportamento do homem sempre vai ser mau. Então é preciso que a graça venha e entre na história do ser humano, para que assim a salvação se manifeste a ele para a glória de Deus. Bem, a doutrina da graça, ou somente pela graça, ela contrapõe a doutrina do pecado original. Só conseguiremos entender o alcance dessa doutrina de somente pela graça quando entendermos a doutrina do pecado original. E o que é o pecado original? Também é uma doutrina criada ou ensinada primeiramente por Agostinho e depois foi ensinada pelos reformadores, Martinho Lutero e João Calvino. O pecado original é a doutrina cristã que explica a origem da corrupção humana através da queda do homem. Então o pecado original, essa doutrina, ela diz respeito a isso, é sobre a corrupção da natureza humana por causa da queda dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. O pecado original ensina isso, que o pecado de Adão e Eva se espalhou por toda a sua descendência, por todos os seus filhos. Porque a Bíblia ela diz o quê? Que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito, santo. Ele não fez o homem pecador. Gênesis 1, 26, 27, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus fez Adão e Eva, aquele primeiro casal, à sua imagem conforme a sua semelhança. Deus os fez perfeitos, imaculados, santos, retos, sem nenhum pecado. Eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Eclesiastes 7, 29, o pregador diz a mesma coisa: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então o homem, em sua criação, ele foi feito reto, não foi feito pecador. A natureza do homem não foi criada corrompida, ela foi criada santa, imaculada, à imagem e semelhança do Senhor. Contudo, nós conhecemos a história bíblica, e aquele primeiro casal, Adão e Eva, pecaram. E o pecado de Adão e Eva, o que ele fez? Ele trouxe corrupção para todos os homens. Gênesis 3:7, sobre a queda.
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então o texto aí está dizendo o quê? Que Adão e Eva foram criados perfeitos, contudo, em um determinado dia, eles desobedeceram a ordem do Senhor e comeram do fruto que era-lhes proibido comer. Então os olhos de ambos se abriram. Ou seja, eles pecaram, transgrediram a lei do Senhor. E a partir daquele dia, então, foram contaminados pelo pecado. E esse pecado de Adão e Eva, ele foi transmitido para toda a sua descendência. Existe uma teoria no mundo jurídico que nós chamamos a teoria do fruto das árvores envenenadas. O que diz essa teoria? Que uma árvore que foi envenenada, imagina uma árvore envenenada, você coloca um veneno na raiz dela, um veneno muito forte. Todos os frutos que essa árvore for dar após ser envenenada, esses frutos serão envenenados. E esses frutos que caírem no solo e gerarem uma nova árvore, essa nova árvore vai sair também já contaminada. E os frutos dessa segunda árvore também sairão envenenados. Então toda a descendência dessa árvore, após ela ser contaminada, serão contaminados por causa desse veneno. É os frutos da árvore envenenada. É como esse acidente que aconteceu alguns anos atrás em Chernobyl, aquela catástrofe nuclear. Ali as pessoas foram expostas à radiação. Aqueles que não morreram tiveram os seus genes contaminados pela radiação. E a sua descendência, os filhos que saíram com defeitos físicos por causa da radiação. Ou seja, aquele veneno da radiação foi transmitido para a sua descendência. Assim foi o pecado de Adão e Eva. Contaminou aquele primeiro casal e se espalhou por toda a sua descendência. Todos aqueles que vieram de Adão já nasceram contaminados pelo pecado. Essa é a doutrina do pecado original, que o homem já nasce agora com essa natureza corrompida. O homem não se corrompe durante a sua vida, ele já nasce com a natureza corrompida pelo pecado de Adão e Eva, é o pecado original. Gênesis 6:5, então, só dando um exemplo, diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, após a queda, o resultado foi esse, que a imaginação do pensamento do coração do homem agora se tornou mal continuamente, por causa do pecado original. O homem ficou corrompido. Por causa do pecado original, o homem se tornou o pecador. Ele agora peca porque é um pecador. Ele não se torna um pecador ao pecar. Muito pelo contrário, ele já nasce como um pecador na sua natureza. Por isso ele peca durante toda a sua vida. Ele já nasce corrompido por causa do pecado original. É por isso que o salmista Davi, escrevendo no Salmo 51, versículo 5, ele diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele já deixou claro: eu nasci em pecado, eu nasci em iniquidade. Sim, somos nós, porque já nascemos corrompidos pelo pecado. Por mais que humanamente nós olhamos para uma criança, olhamos, ele é inocente. Ele é inocente na ótica humana, não na ótica de Deus. Ele já nasce corrompido pelo pecado original. A natureza dele já está corrompida. Assim somos nós, é o pecado original de Adão que se espalhou por toda a sua descendência. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele explica isso de forma clara. O versículo 12 diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado entrou por um homem, e dali espalhou por todo mundo, por toda a sua descendência. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo diz que todos irão pecar, mas que todos já pecaram, porque todos já nascem assim, corrompidos, com a sua natureza corrompida por causa de Adão. O único homem que nasceu sem pecado foi Jesus. Por quê? Foi gerado do Espírito Santo.
Fora ele, todos que nasceram de mulher já nasceram pecadores, com a natureza contaminada, corrompida em Adão, o nosso primeiro pai. Como a Bíblia mostra o estado espiritual do homem? Olha o que a Bíblia diz sobre o homem natural. Efésios 2, versículos 1 e 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo diz que Jesus nos vivificou, a sua igreja. E quando que ele nos vivificou? Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então o homem, quando nasce, ele nasce sem Cristo, ele nasce com a natureza corrompida, ele nasce espiritualmente morto em ofensas e pecados. O homem só recebe a vida espiritual quando Jesus entra na sua vida. Jesus entrou em minha vida, eu fui vivificado. Antes de Jesus entrar em minha vida, eu estava morto em pecados e ofensas. É isso que a Bíblia diz. Pense em uma pessoa que não tem Jesus. Ele está morto espiritualmente, morto em pecado e em ofensa. E prossegue o apóstolo, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, hoje nós somos vivificados por Cristo, mas antes nós também éramos filhos da desobediência. Então, o homem sem Jesus, ele é filho da desobediência, porque ele só sabe desobedecer a Deus, por causa da sua natureza corrompida, por causa do pecado natural, pecado original. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Palavras fortes que o apóstolo usa. Então, antes de Jesus nos vivificar, nós éramos por natureza filhos da ira. Natureza, a natureza do homem é ser filho da ira, porque ele nasce pecador, ele nasce sob a ira de Deus. É que o João diz em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida, aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, João diz que a ira de Deus permanece porque o homem já nasce sob a ira, ele é filho da ira, porque ele nasce corrompido, pecador, por causa do pecado original. Esse é o estado espiritual do homem, após Adão ter pecado. Qual é o resultado da ação do pecado, então, na vida do homem? Olha o que o apóstolo diz em Romanos 3, versículo 10 e 12. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. O apóstolo é claro, ele falando da raça humana, do homem sem Deus, do homem que não foi alcançado pela graça do Senhor. O apóstolo diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há uma pessoa justa. Não há ninguém que entenda, ninguém tem entendimento espiritual. Não há ninguém que busque a Deus, porque todos se extraviaram, todos estão perdidos. Não há quem faça o bem, não há um só. Esse é o ser humano após a queda de Adão e Eva. Não importa quem ele seja, pode ser filósofo, jurista, poeta, médico, psicólogo, engenheiro, pode ser político, empresário, artista, pedreiro, dona de casa, não importa quem você seja. Se você não tem a graça de Deus, se você não foi alcançado pela ação do Espírito Santo, você não é justo, você não tem entendimento espiritual, você não busca a Deus de si mesmo. É a Bíblia quem está dizendo, o homem é assim. Esse é o resultado do pecado. Esse é o resultado da queda do homem lá no jardim do Éden. Nós vimos em alguns estudos passados a composição do ser humano. O homem tem duas composições, uma física e espiritual. Ele é corpo e alma. O corpo possui 5 sentidos: a audição, os ouvidos, a visão, os olhos, o paladar, a língua ou a boca, o olfato pelo nariz e o tato pela pele. Através desses sentidos, o homem se comunica com o mundo exterior, com o seu corpo. Por sua vez, a alma tem 3 faculdades. É o intelecto,
que significa entendimento, raciocínio, reflexão. A palavra intelecto vem do latim, que significa ler por dentro. É uma faculdade cognitiva da alma humana. A alma, ela tem a faculdade dos sentimentos, que é a área que nos possibilita ter as nossas emoções, e a alma tem a faculdade da vontade, que é a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Então a alma, ela tem essas três faculdades. É a forma dela se relacionar com o corpo, e assim com o mundo exterior, com o mundo físico, que a alma, ela é espírito, e ela se comunica com o corpo e com o mundo físico através dessas três faculdades: intelecto, sentimento e vontade, dando ao homem raciocínio, razão, possibilitando sentimentos e dando ao homem vontade, condições de tomar decisões, de fazer escolhas. É como essa figura aí, o corpo e a alma. O corpo é essa parte alaranjada, né? Tem a cabeça, o tronco e os membros. Essa parte cinzenta seria a alma. Tem essas três divisões: a mente, que é o intelecto, a emoção, que são os sentimentos, e a vontade. Então esse é o ser humano: o corpo, formado por cabeça, tronco e membros, e a alma, com as suas três faculdades: intelecto, sentimentos e vontade. Quando Adão e Eva pecam, o pecado tocou o ser humano por completo. Tocou o corpo, por isso o homem passou a morrer, és pó, e ao pó voltará. E tocou também na alma, por completo. Tocou na parte da mente, da emoção e da vontade. O pecado tocou no intelecto, no sentimento e na vontade. Ele corrompeu o homem por completo, o corpo inteiro e a alma inteira. É o que a Bíblia nos diz. A área atingida pelo pecado: o corpo, é claro, por isso nós morremos. O apóstolo diz em Romanos 12: o entrado pecou por um e daí passou a morrer. Só que ele tocou também na alma. E qual foi a área da alma que o pecado tocou? Foi a alma por completo. O pecado no intelecto, por exemplo. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ora, aqui o apóstolo foi claro mostrar que o intelecto do homem, o entendimento, está cegado, ou seja, porque foi tocado pelo pecado. Essa parte da alma do intelecto foi corrompida por causa do pecado de Adão. Efésios 1:18, o apóstolo diz: agora para a igreja, que foi alcançado pela graça de Deus, que foi salva pela graça do Senhor, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ora, aqui o apóstolo foi claro que a obra que Deus faz quando derrama sobre nós a sua graça é iluminar os olhos do nosso entendimento. Foi preciso que Deus iluminasse novamente os olhos do nosso entendimento, porque os olhos do nosso entendimento foram cegados, ou seja, a parte do intelecto na alma foi tocada pelo pecado, foi corrompida pelo pecado. Há muitos outros textos que falam sobre isso. O pecado nos sentimentos é a área da alma também que foi tocada pelo pecado. Mateus 15:19, o Senhor Jesus diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ora, o homem foi criado reto, o seu coração tinha apenas sentimentos bons, sentimentos santos. Mas uma vez que Adão pecou, agora do seu coração começa a proceder os maus pensamentos. Nascem as mortes, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Por quê? Porque o coração, o sentimento, também foi tocado pelo pecado. Foi corrompido lá na queda de Adão e Eva. Por isso que quando Deus derrama a graça para nos salvar, Ele faz isso. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ora, se o sentimento não tivesse sido tocado pelo pecado,
Não teria necessidade de Deus nos dar um novo coração, mas muito pelo contrário. O pecado tocou os nossos sentimentos. E agora o homem nasce com esse coração de pedra, duro para as coisas espirituais de Deus. Porque o coração, o sentimento também foi tocado, foi corrompido na queda de Adão e Eva. E quanto à vontade? Será que a vontade foi tocada pelo pecado ou a vontade do homem ficou livre? O pecado não a tocou, ela está imaculada, como no seu estado original, como foi criada por Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia nos mostra que o pecado também tocou na vontade do homem. Romanos 8,7, o apóstolo Paulo diz: porquanto a inclinação da carne, ou o desejo da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Mais claro do que essas palavras, impossível. O apóstolo diz então que a vontade da carne, a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, ela não é sujeita à lei de Deus. A carne, a vontade do homem natural, sem a graça de Deus, ela é inimiga de Deus. Ela não é sujeita à lei do Senhor. O homem natural, ele é corrompido pelo pecado, ele não consegue se sujeitar à lei de Deus. Por quê? Porque sua vontade foi corrompida, foi tocada também pelo pecado. É por isso que João diz, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É necessário uma intervenção divina na vida do homem. É necessário que o Filho de Deus venha e o liberte desse cativeiro, liberte a sua vontade, e ele seja verdadeiramente livre, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Somente Cristo pode libertar verdadeiramente o ser humano. Então é por isso que o pecado tocou o ser humano por completo. É por isso que Jesus diz a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Quando o homem se encontra com Deus, recebendo a sua graça, ele nasce de novo. Por quê? Esse velho homem tem que ser destruído, porque esse velho homem está totalmente corrompido pelo pecado. Então ele nasce de novo. Ele não é apenas recuperado, ele é totalmente destruído e feito novamente. Ele nasce de novo. É nascer da água e do Espírito, diz a palavra de Deus. Então, diante de todas essas verdades, Agostinho então ensinou o que ele cria, que sola gratia, somente a graça de Deus pode desfazer o efeito do pecado original. O pecado original é a doença, a graça de Deus é a cura. O pecado original é a enfermidade, a graça de Deus é a vacina. Então, somente pela graça o homem é salvo. Agostinho ensina que o homem está em um estado de incapacidade moral, ou seja, em uma total depravação. Já Pelágio, tinha uma visão contrária de Agostinho na sua época, Pelágio nega a doutrina do pecado original. Para ele, o pecado de Adão afetou apenas ele mesmo e não se estendeu à sua descendência. Então, o que Pelágio ensina? Que o pecado de Adão e Eva afetou apenas os dois. Não se estendeu para as suas descendências. Que os descendentes de Adão se tornam pecadores por escolha própria. Eles nascem santos, nascem perfeitos, nascem retos, nascem com imagem e semelhança de Deus. E então eles, por imitação, pecam, como Adão e Eva pecaram. Mas existe a possibilidade, segundo o Pelágio, do homem não querer imitar Adão e Eva e não pecar, permanecer santo diante de Deus. Isso é contrário à Sagrada Escritura. Isso é uma heresia de maior magnitude. A Bíblia não diz que pecamos por imitação. Pelo contrário, o pecado de Adão se espalhou por toda a sua descendência, os textos que nós lemos. Mas Pelágio dizia o contrário. Infelizmente, a cultura brasileira também, contaminada pela essa doutrina de Pelágio, e alguns filósofos que aderiram ao pelagianismo e ensinaram com outros argumentos, mas o princípio é o mesmo,
no Contrato Social de Thomas Hobbes, se não me falha a memória, ele fala sobre isso, que o homem ele é assim, ele nasce puro e durante a sua vida que ele é corrompido pela sociedade. E isso influenciou a filosofia brasileira, a psicologia brasileira, e eles acham que é isso, que o homem é bonzinho e que ele se corrompe durante a vida. Mas isso não é bíblico, isso não é cristianismo. O cristianismo ensina a doutrina do pecado original, que somente a graça de Deus pode vir sobre a vida do homem, capacitá-lo para viver de uma forma santa diante de Deus. Pelágio acredita que as pessoas nascem justas e podem alcançar o céu com seus próprios méritos. Era isso que ele ensinava. Que não, cada homem nasce justo e pelos seus próprios méritos ele alcançará o céu. Ele acredita que os seres humanos têm poder de viver uma vida perfeita sem a graça de Deus. Ele diz que a graça até facilita uma vida justa, mas que ela não é necessária para sermos justos. É isso que Pelágio ensinava. Agostinho foi contrário a essa visão de Pelágio e ensinou a graça de Deus. No século V, a igreja condenou o pelagianismo e o considerou um herege. O Concílio de Trento, no século XVI, a igreja ratificou sua posição e continuou falando que o pelagianismo é uma heresia. Martinho Lutero, nas suas 97 teses sobre a teologia escolástica, a tese 2 ele diz: isso também equivale a conceder a oportunidade aos pelagianos e a todos os outros hereges. Então Martinho Lutero considerou a doutrina de Pelágio também uma heresia. E se somos reformados, se somos protestantes, temos que ter o mesmo posicionamento, considerar a doutrina de Pelágio uma heresia. Que o homem só conseguirá viver uma vida santa diante de Deus pela graça, não pelos seus próprios méritos. É isso que Martinho Lutero ensinava, era isso que João Calvino ensinava. É isso que a Bíblia nos revela. Com o passar do tempo, Pelágio teve vários discípulos, o principal foi João Cassiano, ele era um monge em Marsella, na França, ele nasceu em 360. E o que esse João Cassiano tentou fazer? Tentou conciliar a visão de Pelágio e de Agostinho. Porque Agostinho ensinou o pecado original, Pelágio negava isso. E Agostinho ensinou a salvação pela graça, Pelágio negou isso. João Cassiano tentou unir as duas doutrinas. E ele não negou o pecado original. João Cassiano então crê, não, o homem realmente nasce contaminado pelo pecado. Ele não seguiu essa parte da doutrina de Pelágio. Contudo, ele diz que após a queda, a vontade na alma do homem ficou debilitada e enferma, mas ainda é capaz de se inclinar para Deus. Então João Cassiano dizia: o homem nasceu contaminado pelo pecado, só que o pecado ele atingiu os sentimentos e o intelecto, ele não atingiu a alma. A alma ficou a vontade ficou apenas debilitada, mas não totalmente corrompida. Era isso que João Cassiano ensinou. É o que a gente chama de semi-pelagianismo. Então Cassiano diz: apesar de a graça de Deus ser necessária para a salvação e auxiliar a vontade humana em fazer o bem, é o homem e não Deus quem deve, em última análise, desejar aquilo que é bom. Então ele fez para no final afirmar o mesmo que Pelágio ensinou, caiu no mesmo erro de Pelágio. Então, na visão de Cassiano, o homem é assim: tem o corpo, essa parte alaranjada, cabeça, membros e tronco, foi tocado pelo pecado. Já a alma, segundo Cassiano, foi tocado pelo pecado da parte da mente, que é o intelecto, da emoção, que é os sentimentos, mas a vontade ficou isenta, o pecado não tocou. Isso que Cassiano dizia. Ele dizia então que o homem poderia se salvar com seus próprios méritos. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é mesmo? Finalizando essa parte, o que a Bíblia nos diz? Mateus 19, 25 e 26. Quando Jesus fala que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível.
Nota que os discípulos perguntaram: quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus diz: salvar-se ninguém pode. Ninguém pode se salvar. Ninguém alcança a salvação pelos seus méritos. Isso é impossível aos homens. Pelágio e Cassiano diz: o homem pode se salvar pelos seus méritos. Jesus diz: isso é impossível aos homens. Em quem você vai acreditar? Em Pelágio? Em João Cassiano? Ou em Jesus? O pelagianismo diz: o homem pode se salvar. Jesus diz: é impossível o homem se salvar. Mas para Deus tudo é possível. Na época de Martinho Lutero, eu ouvi esse mesmo debate, só que na época de Lutero era Armínio, Jacobs Armínio, que são os arminianos, que pregam o que Pelágio ensinou. Então os arminianos, os pelagianos, dizem: o homem pode se salvar pelos seus méritos. Jesus diz: isso é impossível aos homens. Em quem acreditaremos? Como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, temos que ficar com a revelação bíblica. É impossível a nós salvar-nos. A salvação vem de Deus, porque para Deus tudo é possível. Ele pode salvar esse homem corrompido no pecado, por sua graça, por seu amor. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus é a resposta de Deus para o pecado original. Era necessário mostrar aos irmãos essa verdade bíblica para passarmos então para a segunda parte desse estudo, para entrarmos propriamente dito na obra do Espírito Santo na nossa salvação. O cristianismo, ele exige uma confissão de fé. Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aqui o Senhor Jesus ele foi claro que aqueles que foram alcançados por sua graça irão confessá-lo diante dos homens. Uma vez que o homem se torna um cristão, ele confessa Jesus publicamente. Ele não nega a Cristo, ele não se envergonha do Evangelho. É por isso que o apóstolo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aonde passarmos, temos que fazer a nossa confissão de fé. As pessoas têm que entender que somos cristãos, que Jesus vive em nós, que não vivemos mais nós, mas que Cristo vive em cada um de nós, da sua igreja, dos seus filhos. Então é preciso confessá-lo diante dos homens. Mas como um homem corrompido pelo pecado pode confessar a esse Jesus? Paulo diz que não há ninguém que busque a Deus. Então, como esse homem que não busca a Deus passa a buscar a Deus? Como esse homem que nasce cego espiritualmente, como filho da ira, passa a confessar Jesus? Então, somente por obra do Espírito Santo. A verdadeira confissão, ela é obra do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem leva o pecador a confessar a Jesus. Porque ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então esta é a obra do Espírito Santo na nossa salvação. É de nos convencer do pecado e nos capacitar a confessar a Jesus como o Senhor. Sem Ele, ninguém, diz o apóstolo, pode confessar Jesus é o Senhor. Então o pecador que nasce corrompido por causa do pecado original, ele passa a confessar a Jesus quando o Espírito Santo vem e trabalha na sua vida. É somente o Espírito de Deus que pode arrancar do homem esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Isto é obra do Espírito Santo. É Ele, somente Ele, que pode aplicar essa salvação. O Pai fez o decreto,
O Filho cumpriu o decreto e o Espírito Santo agora ele aplica essa salvação na vida dos pecadores, convencendo-os do pecado. É o Espírito Santo quem faz essa obra. Homens não convencem homens. Obras humanas não convencem pecadores. Homens não convencem pecadores. É somente o Espírito Santo. E quando a igreja entender essa verdade, nós vamos descansar em Deus. É por isso que há tanta heresia nas liturgias das igrejas hoje em dia. Porque as pessoas acham que se tornar o culto um local de entretenimento, isso vai fazer com que os pecadores se convertam. Mas o entretenimento não vai fazer ninguém dizer que Jesus é o Senhor. É somente o Espírito Santo. Não adianta encher o culto de luzinha, de fumaça, colocar um ringue em cima do púlpito. Isso não vai atrair os pecadores. Porque quem convence o pecador é o Espírito Santo. Por isso Deus diz ao profeta: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É somente pelo Espírito de Deus que a obra é feita no coração da vida do homem. João Calvino diz: ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode injuriar Cristo. Em contrapartida, ninguém pode honrar a Cristo a não ser pelo Espírito de Deus. Afirmar que Jesus é maldito equivale a pronunciar blasfêmia contra ele. Afirmar que Jesus é o Senhor equivale a falar dele com honra e reverência, visando exaltar sua majestade. Então João Calvino, o reformador, ele ensina isso, que somente pelo Espírito de Deus nós podemos confessar a Jesus como o Senhor de nossas vidas. João 14, 7 e 9, o Senhor Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Que revelação! O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado. Do pecado por quê? Porque o mundo não crê nele. O homem natural não crê em Jesus. Mas o Espírito Santo vem e o convence do pecado. Nós não críamos em Jesus. Só passamos a crer quando o Espírito Santo veio e nos convenceu. Quando Deus derramou a sua graça sobre nós. Essa graça de Deus é justamente isso. É essa operação do Espírito Santo em nossos corações, nos convencendo do pecado, nos levando a crer em Jesus. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Senhor Jesus quem está dizendo isso. Não são palavras minhas, não são palavras de pregadores, de teólogos. É o próprio Senhor Jesus quem está dizendo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Foi preciso o Espírito Santo vir para convencer o homem do pecado. E é isso que ele faz. O Senhor Jesus então diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ora, Jesus só podia dizer que todo aquele que o Pai me dá virá a mim porque ele sabia que o Espírito Santo viria, que o Espírito Santo convenceria o pecador do pecado. Isso é obra do Espírito Santo. Ele falou-nos para nos ensinar que nós temos que crer nessa revelação. Todo aquele que o Pai deu a Jesus virá, porque o Espírito Santo o convencerá, é obra dele. Então temos que descansar em Deus, entender que o Espírito Santo vai convencer essa geração do pecado, que aqueles que são eleitos do Senhor virão, o Espírito Santo alcançarão cada um deles, convencendo-os do pecado, do juízo e da justiça. Vimos essa obra do Espírito Santo na vida de Lídia, Atos 16. O que diz o texto? E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Isso Paulo dizendo. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo:
Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ora, o texto é claro, que foi preciso que Deus abrisse o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo estava dizendo. Porque até então seu coração era de pedra. Até então ela não tinha entendimento, como diz Romanos 3. Mas a graça de Deus foi derramada sobre a vida dela. O Espírito Santo a convenceu do pecado. Ou seja, o seu coração se abriu. O Espírito Santo revelou a ela quem ela era, uma pecadora, que a ira de Deus estava sobre ela e que ela tinha que se refugiar em Cristo Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo da nossa salvação, a sua obra primeira, de nos convencer e de aplicar essa salvação em nossas vidas. Então o Pai fez os decretos, o Filho cumpriu os decretos da salvação e o Espírito Santo agora aplica essa salvação em nossas vidas. E aplica de duas formas. A primeira, nos convencendo do pecado. E a segunda é nos assistindo em nossas fraquezas. Porque durante a nossa jornada cristã, nós enfrentamos muitas batalhas espirituais, muitas forças contrárias tentando fazer-nos parar, tentando nos fazer retroceder. Muitas vezes nós sentiremos sem forças, fracos, mas Deus dá força ao cansado e renova aquele que não tem nenhum vigor. Ele faz isso como? Mediante o seu Espírito Santo. Ele nos fortalece durante a nossa jornada, durante as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo ele diz que ele combateu o bom combate, mas ele acabou a carreira. E agora ele estava aguardando tão somente receber a coroa da justiça que Deus tinha preparado para ele. Ou seja, os combates da sua vida não fez ele desanimar, mas em muitos momentos ele se sentiu fraco, ele pensou em desistir. Mas por que isso não aconteceu? Porque o Espírito Santo o assistiu, o Espírito Santo o fortaleceu, porque Deus não nos abandona. Ele nos convenceu e vai nos fortalecer até o fim. Ele vai nos levar até o fim na tua santa presença, porque isso é obra do Espírito Santo. Por isso Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As pessoas às vezes não entendem isso. Mas se a pessoa desviar do caminho vai para o inferno, vai. É só quem ficar até o fim, mas todos quantos creem, Deus não vai abandoná-los, porque o seu Espírito irá os assistir. Deus não vai nos abandonar em meio a essas lutas. Eu sei que às vezes nós sentimos fracos, mas nesses momentos não conseguimos nem falar, só choramos, só gememos muitas vezes. E é nesses momentos que o Espírito Santo vem e nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, que o Espírito nos ajuda ou nos assiste, dependendo da tradução, a palavra grega significa carregar com ou no lugar de. Então, quando estamos fracos, o fardo está pesado, o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste, carrega com a gente esse fardo, ou se for preciso, carrega por nós em determinado momento, mas ele não nos deixa desanimar, não nos deixa abandonar a nossa fé. O termo grego, então, traduzido por assistir, como eu disse, significa socorrer aqueles cuja força é insuficiente para carregar o seu fardo sozinho. Muitas vezes os gregos usavam esse termo para falar, por exemplo, que quando o filho estava sem forças para determinada atividade, o seu pai vinha e o assistia, ou seja, carregava o fardo para ele ou com ele. E é isso que o Espírito Santo nos faz. Quando estamos fracos, não aguentando o fardo, o Espírito Santo nos assiste, carrega conosco, ou se preciso, no nosso lugar. Ele nos ajuda, nos assiste em nossas fraquezas. João Calvino, interpretando Romanos 8, 26, ele diz:
O Espírito mesmo toma parte em levar o fardo que debilita as nossas forças e aumenta a nossa debilidade. E não só nos fornece ajuda e socorro, mas também nos soergue, como se Ele mesmo aguentasse o fardo conosco. Era isso que os reformadores ensinavam, que o Espírito Santo, além de nos convencer do pecado agora, Ele nos ajuda, nos assiste, não nos abandonando, mas nos fortalecendo, nos soerguendo quando estamos fracos e debilitados. Por isso Judas, ele pôde então dizer na sua epístola: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus é poderoso, meu irmão, para nos guardar de tropeçar. Quando estivermos fracos, quando estivermos tropeçando, pensando em cair, Ele nos soergue, nos ajuda, nos assiste. O justo pode cair 7 vezes, mas de todas o Senhor o levanta. É o Espírito Santo trabalhando em nós e por nós. Então essa é a obra do Espírito Santo na nossa salvação, nos convencendo do pecado e nos assistindo em nossas fraquezas. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você possa estar meditando na Bíblia Sagrada a respeito desse assunto. Ele não esgota por aqui, foi somente algumas diretrizes. Que você possa estar buscando no Senhor essa revelação, buscando nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz como está corrompido por causa do pecado original, mas somos salvos pela graça de Deus tão somente. O Pai decretou a salvação, o Filho cumpriu esse decreto e agora o Espírito Santo aplica essa salvação em nossas vidas. Como? Nos convencendo do pecado e nos assistindo em nossas fraquezas. Queridos, que Deus em Cristo possa te abençoar. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, em nome de Jesus.